Amém. Som da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, maravilhoso é estarmos aqui na presença do Senhor. E eu creio, irmãos, que o Senhor já falou conosco. Aleluia. Desde o princípio deste culto. Todas as palavras que os irmãos têm falado aqui, os louvores, o Senhor já está falando. Eu creio que os irmãos, se forem embora agora, já vai cheio da presença do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso. Ele opera em nossas vidas, muitas vezes, sem a gente perceber. Ele vai trabalhando ali no nosso coração, Ele vai limpando, vai transformando, vai tirando tudo aquilo que nos afasta, que nos separa do Senhor. Amém? Então, nesta tarde, agora começa a tarde, eu peço que os irmãos realmente se entreguem à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Não vou me demorar, os irmãos já estão aqui já há um tempinho, mas nós vamos aqui falar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ordenar. Amém? Aleluia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a esta igreja, agradecer ao pastor Diego, a missionária Érica, agradeço ao Círculo de Oração, me sinto muito honrada pelo convite que recebi. Agradeço ao grupo de varões, realmente, irmãos, somente assim pela misericórdia do Senhor. Amém? Então, que o Senhor realmente continue abençoando vocês. E para nós é uma grande alegria ver que a cada ano vocês estão aqui, caminhando, amém? Buscando ao Senhor e recebendo as bênçãos do Senhor. Que o Senhor continue abençoando. Trago a saudação do pastor Eduardo, Não pôde estar aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, E houve outros imprevistos e algumas coisas para resolver e não pôde estar, amém? Mas manda saudação para a igreja e parabeniza, amém? Os irmãos, em nome de Jesus. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler o texto. O texto, eu creio que o texto que foi Deus que escolheu para nós nessa tarde, Um texto que o Senhor escolheu para falar ao nosso coração. E eu quero ler juntamente com os irmãos Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Isaías 6, capítulo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Eu quero ler esse primeiro versículo todos juntos. Vamos lá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, todos juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Com ela, tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui,
envia-me a mim. Aleluia. E o comecinho do versículo 9, ele diz: então disse ele, vai. Amém? Então disse ele, vai. E os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Os irmãos vieram lá de Yamanashi, de Yuki, de Candatsu, viemos de Moca, aqui de pertinho. Nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. Para quê, irmãos? Para quê? Para dizermos juntos com os nossos queridos aqui aniversariantes, para dizermos juntos com eles: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Você está cansado, irmão? Tá, não. Porque para adorar a Deus, irmãos, não tem cansaço. Para adorar a Deus não tem hora, fora de hora, não. Todo tempo é tempo de dizer que Ele é santo. Aleluia. E nós estamos aqui para exaltar o Senhor, para exaltar o nome daquele que vive e que reina para sempre. Caia por terra aqui toda a sabedoria humana, caia por terra todo eu, e seja exaltado, seja adorado, seja engrandecido no nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Pode tomar o seu assento, irmãos, mas continue adorando ao Senhor. Irmão, não olhe para mim não, não olhe para mim não, irmão, fecha o teu olho, vai recebendo aí a palavra e vai adorando ao Senhor. Amém? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos, essa palavra que o Senhor tem aqui trazido nesta tarde a nós é uma palavra maravilhosa. A palavra do Senhor, ela é alimento. A palavra do Senhor, ela é força, ela é vigor para aquele que dela se alimenta, para aquele que dela se enche. A palavra do Senhor, ela tem poder de transformar o coração do homem. Ela tem poder de transformar o interior do homem, por mais duro que seja, por mais seco que esteja. A palavra do Senhor, ela tem poder. Ela é água, ela é rocha, ela é tudo necessário para transformar o nosso ser. Aleluia. E aqui nessa palavra nós vemos um acontecimento na vida de um profeta. E se nós vamos analisar o tempo em que este profeta vivia, Isaías, a palavra do Senhor diz que Isaías, ele viu o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Antes disso, Isaías talvez não tenha tido esta experiência transformadora na vida dele. Mas no ano em que morreu este rei, ele viu ao Senhor assentado. Imagina o que é ver ao Senhor assentado no seu trono. Como eu gostaria de ter essa visão do Senhor. Fecha os teus olhos e imagina, você vê ao Senhor assentado. Você vê os anjos, os querubins ali adorando. Santo, Santo, Santo. Isaías teve essa visão. Uzias era o rei de Judá. Uzias, ele, quando tomou posse do seu reinado, ele era apenas um jovem, apenas um garotinho. Uzias tinha 16 anos quando ele começou a reinar em Jerusalém. Apenas um jovem, com tanta responsabilidade. Mas a palavra do Senhor diz que Uzias, ele buscou o Senhor. A palavra do Senhor diz que Uzias, ele quis fazer o que era agradável ao Senhor. Uzias, ele quis agradar a Deus. E através da vida de Uzias, Deus realizou grandes coisas naquela nação, no meio do seu povo. Através da vida de Uzias, eles tiveram um grande crescimento econômico.
reinado de Uzias, eles tiveram uma grande expansão territorial. E a palavra do Senhor diz que Jerusalém e o povo de Judá, eles conquistavam regiões, e eles iam conquistando. E através do reinado de Uzias, o seu exército se fortaleceu grandemente. Todos os seus soldados eram preparados. Todos eles tinham armamento. Todos eles eram capacitados para a guerra. E Uzias buscava o Senhor. E durante 52 anos, Uzias reinou em Jerusalém. A princípio, ele buscou. A princípio, ele quis fazer a vontade de Deus. Mas com o tempo, conforme o seu reino foi se tornando grande, conforme o seu território foi se expandindo, e a palavra diz que ele chegou a conquistar um território mais ou menos equivalente aos tempos de Salomão. Imagina o poder, imagina o tamanho da conquista que Uzias foi capaz de realizar. Mas por quê? Porque ele colocou em seu coração fazer a vontade do Senhor. Para Deus não há impossível. Judá era uma pequena nação. Judá era pequeno, um povinho pequeno. Mas o Deus deles era muito grande. Um Deus de conquista. E a palavra do Senhor diz que Uzias elevou o seu coração. A palavra do Senhor diz que o orgulho subiu ao coração de Uzias. A soberba. Alguém conhece essa palavra? Será que ela é conhecida aqui no meio desta igreja? De nós que estamos aqui hoje? Será que ela é familiar ao nosso coração? Será que essa palavra hoje que nós estamos dizendo, que dominou o coração de Uzias, será que ela tem dominado algum coração? Será que ela tem dominado o meu coração? Mas, queridos, ela dominou o coração de Uzias. Infelizmente, o seu eu, a sua soberba, o seu orgulho de ver o tamanho do que Deus tinha realizado através da vida dele, aquela grande nação que se tornou, aquele poder, o seu nome ficou conhecido. Hoje em dia, quem que corre atrás de fama? Quantos têm corrido atrás de fama, de nome, de grandeza terrena? Uzias correu, alcançou, e o seu coração se elevou. E quando um coração se eleva e se afasta, ele se enche de orgulho, se afasta da presença de Deus. A palavra diz que Deus exalta ao humilde. Ele dá graça ao humilde, mas ao soberbo o Senhor abate. Aleluia. A palavra do Senhor, o ensino do Senhor, a cultura do Senhor, ela é totalmente contrária àquilo que o mundo nos ensina. E Uzias deixou seu coração cheio de rapina, de orgulho, de soberba, de eu. E ele olhava para tudo aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Eu conquistei, olha, como eu sou grande, como eu sou poderoso. E aí, ele comete um pecado ainda pior do que ter deixado o orgulho tomar conta do seu coração. Ele entra no templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele fere o mandamento do Senhor. Ele não fere apenas a comunhão dele com Deus. Ele fere a lei do Senhor. E ele entra no templo para oferecer sacrifícios, para queimar incenso a Deus. Ele se achou tão poderoso, tão grande, que nada seria proibido para ele.
porque ele era muito poderoso. Mas a lei do Senhor dizia que somente o sacerdote teria o direito de entrar no templo e oferecer sacrifícios a esse Deus santo. Somente o sacerdote poderia realizar este trabalho. Mas Uzias, como ele era muito grande, muito poderoso, ele se sentiu no direito de fazer aquilo que estava designado ao sacerdote. E no momento em que Uzias entra no templo e vai oferecer, queimar incenso ao Senhor, o sacerdote o repreende e diz: você não pode. E ele fica irado com o sacerdote. Como? Você é apenas um sacerdote, vem dar ordem para mim que sou um grande rei, né? Talvez isso que tenha sido dito, talvez tenha passado pelo coração dele. E naquele momento, o Senhor fere a Uzias de lepra. E naquele mesmo instante que ele ia oferecer o sacrifício, começa a aparecer a lepra na sua pele, no seu rosto. E ele, quando percebe, quando os sacerdotes olham para ele e vê que ele está imundo, ele se desespera. E eles o tiram dali. E tiram do templo o grande rei. E levam ele para um lugar isolado, porque agora ele era um leproso. E um leproso não poderia conviver com os limpos. O leproso tinha que viver isolado. Uzias, ele é tirado do templo. Ele é tirado do trono. Aquele trono que ele tanto idolatrava. Ele é tirado do trono e levado para um isolamento, onde ele vive o resto dos seus dias. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que Uzias, ele representa o que para nós? Uzias representa o orgulho, a elevação do eu. Uzias representa a soberba e o afastamento de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Isaías vivia num contexto de pecado. Isaías vivia numa sociedade caída. Sabe por quê, queridos? Porque Jerusalém, Judá, eles tinham conquistado muito. Eles tinham se tornado uma nação poderosa para aquela região, para aquela época. E eles tinham se afastado do Senhor, assim como o seu rei. E quem sabe naquela nação estava reinando não apenas no coração de Uzias, mas quem sabe estava reinando no coração daquele povo a soberba e o orgulho. Quem sabe estava reinando no coração daquele povo a autocapacidade. Eu posso, eu faço, eu sei. E eles se afastaram de Deus. E eles começaram a queimar incenso a outros deuses. Eles começaram a praticar tudo aquilo que era abominável ao Senhor. E Isaías, ele vivia num contexto assim, numa sociedade caída. E a palavra do Senhor diz lá no capítulo 1 do livro de Isaías, diz assim: ai desta nação pecaminosa. O próprio Isaías profetizando: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás, toda a cabeça está doente, todo o coração é enfermo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos a devoram em vossa presença. E depois no capítulo 1, ele ainda diz no versículo 13: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Mesmo nos cultos
adoravam ao Senhor. Mesmo nos ajuntamentos que eles faziam para adorar a Deus, havia iniquidade. E o Senhor já não suportava mais aquilo. E quem sabe Isaías, ele estava vivendo naquela sociedade, naquele meio. E quando nós vivemos em um determinado meio, queridos, atenção. Quando nós vivemos em um determinado meio, a tendência é nós absorvermos o que estamos vivendo ali. Nós, seres humanos, absorvemos muito rápido o que é errado. Não é, irmãos? O que é errado a gente aprende rapidinho. Desde criança é assim. Porque há uma natureza caída, há uma natureza pecaminosa em nós. E Isaías, vivendo naquela sociedade caída, cheio de pecado, afastado de Deus, ele era um profeta. Mas quem sabe, ele já estava até meio envolvido ali naquele ambiente de pecado. E aqui o Senhor diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías, ele era primo do rei Uzias. O pai de Uzias era tio de Isaías. Eles eram primos. Quem sabe Isaías, sendo parente do rei, ele estava ali sempre próximo, né? Amigo. Quem sabe ele fosse assim uma pessoa muito chegada do rei. E quem sabe, talvez por isso, até muitas coisas, muitos erros, muitos pecados, quem sabe ele até deixava de lado, não denunciava. Quem sabe pode ter acontecido fatos dessa maneira. O certo é que quando Uzias morre, Isaías vai ao templo. Quando Uzias morre, Isaías vai buscar a presença de Deus. E aqui no versículo de número 2, versículo de número 2 do capítulo 6, né? Eu vi, ele vai ao templo e ele vê, tem aquela visão do Senhor. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Eu vou ler esse texto, você fecha os teus olhos e imagina. Ele viu ao Senhor e depois ele vê os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! O que é que Isaías consegue enxergar no trono de Deus? O que é que Isaías vê no trono de Deus? Isaías vê adoração. Isaías consegue enxergar a adoração. Adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele vê a glória de Deus. Isaías vê algo diferente daquilo que ele estava acostumado a conviver. Isaías vê a face, o Senhor assentado, e ele vê a glória, ele vê a adoração, ele vê algo que está muito acima daquilo que ele vivia ali na terra. No versículo